Olá pessoal, tudo bom? No Boca de Urna anterior nós vimos a Justiça Eleitoral e percebemos a importância desse órgão para o nosso dia a dia, uma vez que é ele que busca fiscalizar a legitimidade das eleições. Neste ano, a Justiça Eleitoral completou 82 anos de existência. Já no programa de hoje, nós veremos a inelegibilidade e a lei da ficha limpa. Vem comigo! Bem, pessoal, então sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro, e nesse segundo encontro nós vamos falar da inelegibilidade. Muitas vezes se observa em época de eleição quantos candidatos foram barrados por conta de inelegibilidade. E para isso ganha muito destaque a chamada lei da ficha limpa. Nós temos uma reportagem muito atual que vai nos dizer que a lei da ficha limpa barrou 240 candidatos. E aqui vai um mal do brasileiro, inclusive meu. A gente espera que o Estado faça tudo. Muitas vezes se vota num candidato que é, entre aspas, ficha suja, e depois se reclama porque a Justiça Eleitoral não barrou. Quando se fala da lei da ficha limpa, e vamos aproveitar isso para alimentar o nosso mural, nós falamos da inelegibilidade. O que é inelegibilidade? Bom, quando se fala de inelegibilidade, nós estamos falando de um conjunto de causas que impedem o exercício da capacidade eleitoral passiva. Esse é o conceito técnico de inelegibilidade. Capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. Quer dizer, eu não nasço com o direito de ser votado. Para que eu possa, enfim, ser votado, eu preciso ter um conjunto de requisitos previstos em lei. Mas, além desses conjuntos de normas estabelecidas para o exercício da capacidade eleitoral passiva, nós também temos causas que as impedem. Ora, essas causas que impedem essa capacidade eleitoral passiva, chamadas inelegibilidades, estão retratadas ou na Constituição Federal ou em lei complementar. A lei complementar que trata dessas inelegibilidades é a Lei Complementar 64, por isso chamada Lei das Inelegibilidades, e que foi modificada pela Lei Complementar 135. Essa Lei Complementar 135 é o que se chama a Lei da Ficha Limpa. Chama-se Lei da Ficha Limpa porque, na realidade, ela trouxe uma atualização da Lei Complementar 64, estabelecendo uma série de novas causas que vão impedir o exercício da capacidade eleitoral passiva por aqueles que nelas estão em cursos. Ela também acabou ampliando o prazo da inelegibilidade. Hoje, o prazo básico de inelegibilidade é 8 anos. Mas, muitas vezes, esses 8 anos são somados com outros períodos. Se eu tenho, por exemplo, determinado parlamentar que perde o mandato eletivo por determinação da própria casa que pertence, então é o caso de uma Assembleia Legislativa que decreta a perda de mandato eletivo de deputado estadual por ofensa à Constituição estadual, federal ou à lei orgânica, essa pessoa ficará inelegível pelo remanescente do mandato que lhe faltava cumprir e a partir daí mais 8 anos. Ora, e a lei da ficha limpa também acabou por facilitar essa imposição. Como? Pois antes dela se entendia que era possível inelegibilidade apenas e tão somente quando a decisão da inelegibilidade transitava em julgado. Ora, trânsito em julgado é quando daquela decisão já não cabe mais qualquer tipo de recurso. Aí, gente, era só contratar um bom advogado, um advogado bem vestido, um advogado bonito para recorrer até o final do mundo e assim aquela pessoa não ficava inelegível. Hoje não. Hoje a inelegibilidade será aplicada tanto quando se tem o trânsito em julgado da decisão que a decretou, quanto naquela hipótese em que um órgão judicial colegiado a decreta.
Lógico que algumas causas de inelegibilidade são mais conhecidas do que outras. Nós temos, por exemplo, o abuso de poder. O abuso do poder político ou econômico é causa, ou são causas de inelegibilidade previstas na lei da ficha limpa e na lei complementar 64, vão trazer uma inelegibilidade pelos 8 anos seguintes, desde que exista condenação por órgão judicial transitado em julgado, ou uma condenação transitada em julgado da Justiça Eleitoral, ou, dependendo do caso, da Justiça Comum. A improbidade administrativa também é causa de inelegibilidade quando, por conta dela, se aplica uma suspensão de direitos políticos e nos termos previstos na lei da improbidade, e essa suspensão de direitos políticos é aplicada por conta de um ato de improbidade que traz enriquecimento ilícito ou por um ato de improbidade que causa dano ao patrimônio público. É lógico que houve muita discussão acerca dessa constitucionalidade da lei da ficha limpa. Há um dispositivo, por exemplo, a linha K, que acaba dizendo que se o sujeito renuncia a mandato eletivo e renuncia a esse mandato para escapar de um processo disciplinar que poderia levar à perda do mandato, nós temos uma inelegibilidade. Pelo remanescente do mandato a que ele deveria cumprir, e a partir daí mais 8 anos. Desfazer ou simular desfazer um vínculo de casamento ou união estável para evitar a inelegibilidade é outra hipótese que traz a imposição da inelegibilidade nos termos da lei da ficha limpa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não basta o sujeito ter uma folha corrida. Uma certa vez lá no escritório chegou um que tinha uma folha corrida que ia de um canto ao outro da sala, mas não tinha nenhuma condenação. Quando se fala em ficha limpa, a ficha limpa é aquela, nos termos da norma. Então não posso considerar nos termos da lei, juridicamente, alguém com a ficha suja, porque ainda responde a processo penal ou porque tem uma série de inquéritos policiais contra essa pessoa. Não. A ficha suja, ela vai existir nos termos da lei. Quando a lei estabelecer que determinada hipótese de inelegibilidade, ali eu tenho um ficha suja. Agora, gente, não deixemos para a Justiça Eleitoral o papel da cidadania que é nosso. Se determinado político não tem um passado brilhante, não tem um passado legal, cabe a nós barrarmos e não propriamente a Justiça Eleitoral. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. E, por favor, se gostaram desse programa, compartilhem. Um grande abraço a todos.